E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês tenham assistido e gostado do meu último vídeo sobre uma pequena introdução à termodinâmica e a sua relação com a seta do tempo. Conforme prometido, começaremos agora uma série de aulas para você que busca uma vaga em uma universidade pública. Estou aqui para ajudar vocês, se liga na vinheta e vambora estudar! Não podemos falar sobre termologia sem nos lembrar de uma grandeza física muito importante, a temperatura. Hoje iremos relacioná-la com conceitos de medição. Falaremos sobre escalas termométricas e como você pode criar a sua própria escala. Primeiramente, tente entender a temperatura como um número que você pode associar a um certo grau de agitação das partículas, que constitui um determinado objeto, e por sua vez depende do nível de energia que este objeto possui. Logo, quanto mais energia, maior é a temperatura e maior é o nível de agitação das partículas. Nós medimos a temperatura de um corpo através de um objeto chamado termômetro. Jura? Jura? Sério? Parece óbvio, mas fisicamente falando estamos relacionando outra grandeza física que é chamada grandeza termométrica. Nos termômetros de mercúrio, a substância termométrica é o mercúrio. Pô, cara, de novo! Mas também podemos usar outras substâncias para medir temperaturas, como por exemplo uma lâmina bimetálica, que é constituído por duas lâminas metálicas de materiais diferentes, com coeficientes de dilatação diferentes. Essas lâminas associadas formam um objeto que a gente conhece como termopar. São unidas em espiral ou em formato de hélice. Os metais são diferentes e com a variação da temperatura, um se dilata mais que o outro, o que provoca um encurtamento dessa lâmina. Com este movimento, a lâmina que está associada a um ponteiro percorre uma escala indicando uma medição. Podemos também utilizar um termômetro a gás, por exemplo, um termômetro de álcool tingido, entre outros. Logo, uma boa substância termométrica é aquela que possui um alto coeficiente de dilatação. Portanto, uma equação termométrica é dada em função da sua temperatura, ou uma função do primeiro grau, onde as constantes A, B da equação dependem de cada termômetro. Uma escala termométrica nada mais é do que um conjunto de valores que associamos a um determinado estado térmico pré-estabelecido. Temos a escala Kelvin, chamada de escala absoluta, cujo zero absoluto corresponde a um valor de menos 273,15 graus Celsius. Tá bom. Temos também a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Se vocês quiserem achar interessante, a gente pode falar no próximo vídeo sobre a história dessas escalas. Mas basicamente, para você criar uma escala termométrica, precisamos apenas de dois pontos, que é o que chamamos de pontos fixos. O primeiro ponto é a temperatura de fusão da água pura ao nível do mar, ou seja, 1 atm, que corresponde a 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit ou 273,15 Kelvin. Não vamos falar aqui, pelo amor de Deus, em graus Kelvin. Esse ponto também é conhecido como ponto do gelo fundente, aquele ponto onde o gelo está começando a derreter. O segundo ponto seria o ponto de ebulição da água pura também ao nível do mar, 1 atm. Entendi agora. O que corresponde a 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit ou 373,15 Kelvin. Observe na tabela como dispomos os respectivos valores em cada escala, onde θc, θf e t são valores quaisquer dentro das respectivas escalas, bem como a quantidade de divisões inteiras que existem entre os pontos fixos de cada escala. Repare que a variação da escala Celsius e Kelvin é a mesma, ou seja, apresenta o mesmo número de divisões iguais a 100, enquanto que a escala Fahrenheit apresenta 180 divisões. Podemos relacioná-las, portanto, através do Teorema de Thales, considerado o pai da geometria. O Bruno já falou um pouquinho sobre ele na sua primeira aula e eu peço aqui uma licença poética à Tainara, nossa professora de matemática. Vou invadir um pouquinho essa matéria. Se liguem com esse teorema, a gente consegue medir a altura de pirâmide. É mesmo? O que diz esse teorema? Diz que segmentos de retas formados por um feixe de retas paralelas, interceptadas por duas retas transversais, são proporcionais. As seguintes proporções, por exemplo, como apresentado no slide, dentre outras. Efetuando os cálculos, quando olhamos para as escalas termométricas, obtemos, como pode observar nas equações 1 e 2, uma relação de proporcionalidade que determina uma temperatura em função de outra. Para você criar sua própria escala, então, basta apenas inserir uma coluna nessa tabela,
com os respectivos valores dos pontos fixos da sua escala e repetir os procedimentos anteriores para poder relacionar a sua escala com a já descrita e encontrar a sua própria escala de conversão com as respectivas proporcionalidades. Na próxima aula falaremos sobre o que é o zero absoluto e as suas consequências caso a temperatura seja atingida. E aí, o que você achou do vídeo? Se você gostou do conteúdo do canal e acha que ele está contribuindo para você de alguma forma, é para você que deixe seu like, deixe um comentário o que vocês gostariam de ver nas próximas aulas e não deixe também de assistir os vídeos dos outros nossos grandes professores, do Bruno, Snorlax, da Tainara e da Letícia, beleza? A gente se vê!